Paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje vamos iniciar a nossa próxima aula, nossa terceira aula. Nós vamos falar sobre o capítulo 1 de Hebreus, versículo 8, 9 e 10, tá bom? Vou estar lendo o texto aqui para nós iniciarmos. Versículo 8. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade e cetro do teu reino. Amastes a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio, fundastes a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Amém? Pessoal, o capítulo 1 de Hebreus, ele está falando acerca da superioridade de Jesus Cristo, tá certo? O capítulo é totalmente focado em Jesus, demonstrando a superioridade dele em relação aos homens, em relação aos anjos, em relação à criação, tá? O capítulo inicia falando sobre ele, que Deus falava, mas agora fala através dele, certo? E este é o herdeiro de Deus, constituído herdeiro de Deus. O texto vai discorrendo acerca de Jesus Cristo, iniciando que agora Deus fala por ele é o Filho de Deus, ele é o ungido de Deus, ele é o herdeiro de tudo, ele é o criador e sustentador do universo. E a Bíblia também vai dizer que ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata da imagem de Deus, né? O texto vai correndo falando isso sobre Jesus, tá? Eu estou voltando um pouquinho para vocês, né, entender. Ele vai falar sobre a majestade, a altura, né, e depois daí ele fala sobre a obra. Tendo ele oferecido sacrifício pelos nossos pecados, por si mesmo, certo? Terminou a obra dele, que ele veio fazer na terra, então ele veio para isso, para morrer na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, e depois de ressuscitado ele é elevado aos céus, lá está escrito em Atos, certo? Ele é elevado aos céus e se encontra com Deus lá. Quando ele se encontra com Deus lá, ele se assenta à destra de Deus, certo? Assentando à destra de Deus, assumindo, né, esse poder, essa autoridade agora, esse lugar. É como se ele tivesse, sim, de fato, assentando do lado, né, à destra do rei, né, o rei, o nosso Deus, tá certo? O texto ele vai falando sobre isso, e aí ele vai falar que ele é maior do que os anjos, porque ele pega Jesus aqui e ele começa a elevar Jesus, a elevar, e mostra, ó, ele está lá, ele está assentado à destra de Deus. E aí quando ele chega lá, o escritor vai dizer, mas ele também é maior do que os anjos, né, que é o texto que foi já explicado para vocês. Só que quando a gente chega aqui no versículo 8, a gente tem uma, uma, um, uma expressão ainda maior, certo? Ainda maior. Porque ele vai falar ainda sobre Jesus, né? O texto, capítulo 1 é todo sobre Jesus. Ele vai falar, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é cetro do teu reino. Aqui no versículo 8, quando ele diz, do Filho diz, ó Deus, no versículo 8 agora ele está chamando Jesus de Deus. Você entende? Ó, ele começa, ele é o Filho, ele é o resplendor, ele é a majestade, né? Ele agora se assentou diante de Deus, né? Ele faz referências ao Velho Testamento e ao Novo também. Ele vai falar, mas ele também é maior do que os anjos. Mas quando ele chega no verso 8, ele fala, mas, ó Deus. Agora ele está falando de Jesus ainda. Ele não está falando de Deus, ele está falando de Jesus, tá? Só para vocês entenderem. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, certo de equidade, exceto de teu reino. Então, um ponto a destacar no versículo 8 aqui é que o Filho agora está sendo referenciado como o próprio Deus. Agora ele é chamado de Deus. Tá? O verso 9 também vai dizer isso. Tá? No versículo 9, por exemplo, ele vai falar o seguinte, mas amastes a justiça e aborrecestes a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Ele está falando de Jesus. Então veja, ó, aqui ele fala assim, ó, por isso Deus, por isso Jesus, o teu Deus, o teu Pai, o Senhor, Adonai, Yahvé, né, como você quiser preferir entre os inúmeros nomes de Deus que a gente tem ali na palavra de Deus, tá certo? Ele tá falando, por isso, Jesus, o teu Deus, teu Pai, o teu Senhor, te ungiu com óleo de alegria, tá certo? Então,
um ponto a destacar é a divindade de Jesus Cristo agora. Nós chegamos nela. Não que ela não esteja sendo afirmada, muito pelo contrário, na verdade ela está sendo afirmada desde o início do capítulo 1 de Hebreus, mas aqui ela está positivada, escrita. Mas tu, ó Deus, o teu trono subsiste. Mas tu, ó Deus, o teu Deus te ungiu. Então, aqui, nesse ponto do capítulo, Jesus já está sendo referenciado como o próprio Deus, tá certo? Só que preste bem atenção que o versículo 8, 9, 10 aqui, ele está trazendo acerca da majestade de Jesus Cristo. Não só como a sua divindade, mas também como a sua majestade. Jesus, ele se manifesta na terra aqui de quatro formas diferentes. E isso se referencia aos 4 evangelhos. Jesus, ele se demonstra como homem, ele se demonstra como rei, ele se demonstra como servo, mas também se demonstra como o próprio Deus, tá certo? Tá certo? Então, só para a gente recapitular aqui, essas faces de Cristo é mostrar que ele veio como servo, que ele veio como homem, que ele veio também como servo, mas que ele também veio como rei, e ele veio também como a sua divindade, assim como o Senhor, tá certo? Mas olha aqui, ponto interessante, aqui ele está sendo referenciado ao rei também, porque aqui ele fala assim, ó, teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, equidade, centro de equidade e centro do teu reino. O centro de equidade, no sentido grego, ele significa que o seu reino é regido, tá? É governado por justiça e verdade, tá? O aspecto do reino de Deus é justiça, a sua justiça e também a sua verdade, tá certo? Ele é representado como justiça e verdade, tá certo? O reino hoje humano, né? A vida humana é representada por injustiça, certo? Existe muita injustiça. Por que existe injustiça? Porque quem governa no sentido da a terra, nesse sentido, é o homem. Por isso que existe injustiça. Foi nos dado o governo da terra e nós pecamos, o pecado entrou no mundo, o pecado dominou o ser humano, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então a injustiça existe porque o homem governa, tá certo? Nesse sentido, aqui está dizendo que o governo de Deus não será como os dos homens e também não será como o do diabo, tá certo? Mas o governo de Deus vai ser sobre verdade e justiça, tá certo? E aqui ainda fala, amasses a justiça e aborrecesses a iniquidade, tá certo? Voltando ainda no versículo 9, tá certo? Ele está dizendo, ele é rei, e ele governa. Lembra o que João Batista pregava? Arrependei-vos porque é chegado o quê? O reino dos céus. O reino só é reino se existe um rei que o governa. E Jesus estava trazendo o reino. E esse reino veio com Jesus Cristo, tá certo? Jesus é esse rei, o rei da glória de Salmos 24. Quem é este rei da glória? O Senhor forte na batalha, o Senhor poderoso na batalha. Ele é o rei da glória. Jesus Cristo é o rei da glória. Ele é o resplendor da glória de Deus. O terceiro aspecto que o texto de Hebreus, desses 3 versículos 8, 9 e 10, é acerca da eternidade de Jesus Cristo. Ele está falando, ele é Deus, ele é rei, porque ele reina, e ele está falando também que ele é eterno. Por exemplo, vou dar um exemplo. O teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Tá? Então, o trono de Deus, o reino de Deus, o reino de Jesus Cristo, ele existe, ele subsiste, na verdade, pelos séculos dos séculos. Então, ele não tem fim. É um reino que não tem fim. No versículo 10, vai dizer: no princípio fundastes a terra, e os céus são obras das suas mãos. No verso 11, que eu não vou entrar nele, mas é só para concluir, eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles com roupas envelhecerão. Então ele está dizendo que o outro aspecto desses 3 versículos é a eternidade, que Jesus, o seu trono subsiste, tá certo? Que ele estava no princípio fundando todas as coisas, fundadas a terra, e os céus são obras das suas mãos, tá certo? Lembra que a gente falou lá na primeira aula, quando João vai falar
Ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, meus queridos, concluindo o nosso raciocínio, tá? Esses três versículos, a gente pode até incluir o versículo 11 também, 8, 9, 10 e também o 11. Ele vai demonstrar alguns aspectos de Jesus no ápice da revelação do capítulo 1, tá? Como eu vinha falando, ele vem descrevendo, e aí no versículo 8 ele vai dizer que ele é Deus, ele é rei, ele tem o seu trono, ele tem o seu governo, tudo subsiste pelos séculos e séculos, o seu centro é de equidade e o seu reino. Então é um reino de justiça e de verdade, tá certo? Ele ama a justiça e se aborrece da iniquidade, tá certo? Então ele é um rei justo, tá certo? Ele é um rei justo que se importa com a justiça e com a verdade. Ele foi escolhido, né, ungido, né, nesse sentido, pelo seu próprio rei, pelo seu próprio Deus, sendo ele mesmo Deus, foi escolhido pelo seu próprio Deus, o seu Pai, tá? Ele é Senhor, desde o princípio fundou a terra, os céus são obras das suas mãos, remetindo aquilo que nós já estávamos falando no capítulo 1, no início, que João fala, tá certo? Então ele fez todas as coisas. Vê que o texto ele sempre afirma isso. Ele fez todas as coisas, ele estava no princípio. Porque Jesus, a gente tem um texto em Isaías que fala, um menino vos nasceu, mas o filho se vos deu, tá? Então o menino Jesus nasceu ali, naquele período ali. O menino nasce, cresce, é criado aos 30 anos, começa a exercer seu ministério na terra aqui, tá bom? Mas o filho foi dado, no sentido que o filho, ele não nasceu, tá? No sentido que o filho, ele já é. Então o menino nasceu no ventre da mulher, mas o Filho, né, o Filho de Deus, o Cristo, foi dado para nós, para morrer no nosso lugar. Para entender isso, tá? A gente vai entrar um pouquinho em questões, por exemplo, da Trindade, os três e um só Deus, tá certo? Mas não é tema para a gente falar aqui agora. Mas no sentido que Jesus, ele estava no princípio, ele estava aqui quando esse texto está escrito, ele está aqui agora, hoje, quando nós estamos falando, e ele estará de eternidade a eternidade, porque o seu reino não tem fim, tá certo? É isso que ele está dizendo. O terceiro aspecto, como eu disse, a eternidade, ele não tem fim, ele está antes do princípio e ele vai estar além daquilo que a nossa mente sequer consegue imaginar de eternidade. Se há que exista tempo no futuro, nós não saberemos, mas na eternidade conheceremos o Senhor melhor e saberemos melhor sobre esses assuntos, certo? Mas o que a Bíblia nos revela é isso. Ele é Deus, ele tem o seu trono, ele tem o seu reino, um reino de justiça, certo, e de verdade. O seu reino dura para sempre. Ele é criador de todas as coisas. O texto mais uma vez afirma: os céus são obras das suas mãos, tá certo? Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, tá certo, pessoal? Então nós terminamos aqui esses 3 versículos, tá? Vamos já nos preparar para o encerramento do capítulo. Logo a mais Lucas vai vir terminando a explicação dos próximos versículos. Nós vamos encerrar daí esse capítulo 1 e já se preparar para o capítulo 2, tá bom? Deus abençoe a todos. Uma ótima semana em nome de Jesus. Um abraço.